Sendo que Deus me tem mostrado as jornadas do povo do advento para a santa cidade e a rica recompensa a ser dada aos que aguardarem o seu Senhor quando voltar de suas bodas, pode ser de meu dever dar-vos um breve esboço do que Deus me tem revelado. Os queridos santos têm de passar através de muitas provas, mas a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Enquanto não olhamos para as coisas visíveis, pois as coisas visíveis são temporais, mas as invisíveis são eternas. Tenho procurado apresentar um bom relatório e algumas uvas de Canaã celestial, pelo qual muitos me apedrejariam, da mesma forma como a congregação desejou apedrejar Caleb e Josué por seu relatório. Mas eu vos declaro, meus irmãos e irmãs no Senhor, que esta é uma terra muito boa e devemos subir para possuí-la. Enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio e pareceu-me estar subindo mais e mais alto da escura terra. Voltei-me para ver o povo do advento no mundo, mas não o pude achar, quando uma voz me disse: "Olha novamente, e olha um pouco mais para cima." Com isto olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito, levantando em lugar e elevado no mundo. O povo do advento estava nesse caminho a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. Tinha uma luz brilhante colocada por trás deles no começo do caminho, a qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para seus pés, para que não tropeçassem. Se conservavam um olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles, guiando-os para a cidade, estavam seguros. Mas logo alguns ficaram cansados e disseram que a cidade estava muito longe e esperavam nela ter entrado antes. Então Jesus os animava, levantando seu glorioso braço direito, e de seu braço saiu uma luz que incidia sobre o povo do advento, e eles clamavam: "Aleluia!" Outros temerariamente negavam a existência da luz atrás deles e diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe. A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam, e perdendo de vista o sinal de Jesus, caíam do caminho para baixo, no mundo tenebroso e ímpio. Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo, e nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés, na descida do Monte Sinai. Os 144.000 estavam todos selados e perfeitamente unidos. Em sua testa estava escrito: Deus, Nova Jerusalém, e tinha uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus. Por causa de nosso estado feliz e santo, os ímpios enraiveceram-se e arremeteram violentamente para lançar mão de nós, a fim de lançar-nos na prisão, quando estendemos a mão em nome do Senhor, e eles caíram indefesos ao chão. Foi então que a sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado, que lavávamos os pés uns dos outros e saudávamos os irmãos com ósculo santo, e adoraram a nossos pés. Logo, nossos olhares foram dirigidos ao Oriente, pois aparecera uma nuvenzinha aproximadamente do tamanho da metade da mão de um homem, a qual todos nós soubemos ser o sinal do Filho do Homem. Todos nós, em silêncio solene, olhávamos a nuvem que se aproximava e se tornava mais e mais clara e esplendente, até converter-se numa grande nuvem branca. A parte inferior tinha aparência de fogo. O arco-íris estava sobre a nuvem, enquanto em redor dela se achavam 10 milhares de anjos, entoando um cântico agradabilíssimo, e sobre ela estava assentado o Filho do Homem. Os cabelos brancos e anelados caíam-lhe sobre os ombros, e sobre a cabeça tinha muitas coroas. Os pés tinham aparência de fogo, em sua destra trazia uma foice aguda, e na mão esquerda uma trombeta de prata. Seus olhos eram como chamas de fogo, que profundamente penetravam seus filhos. Todos os rostos empalideceram, e o daqueles a quem Deus havia rejeitado se tornaram negros. Todos nós exclamamos então: quem poderá estar em pé? Estão as minhas vestes sem mancha? Então os anjos cessaram de cantar, e houve algum tempo de terrível silêncio, quando Jesus falou: aqueles que têm mãos limpas e coração puro serão capazes de estar em pé. Minha graça vos basta. Com isto,
nos iluminou o rosto e encheu de alegria o coração. E os anjos tocaram mais fortemente e tornaram a cantar enquanto a nuvem mais se aproximava da terra. Então a trombeta de prata de Jesus soou, e ao descer ele sobre a nuvem, envolto em labaredas de fogo, olhou para as sepulturas dos santos que dormiam, ergueu os olhos e mãos ao céu e exclamou: Despertai, despertai, vós que dormis no pó, e levantai-vos. Houve um forte terremoto, as sepulturas se abriram e os mortos saíram revestidos de mortalidade. Os 144.000 clamaram Aleluia quando reconheceram os amigos que deles tinham sido separados pela morte, e no mesmo instante fomos transformados e arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, onde Jesus trouxe as coroas e com sua própria destra as colocou sobre nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Ali, sobre o mar de vidro, os 144.000 ficaram em quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com a sua coroa, e todos estavam vestidos com um glorioso manto branco, dos ombros aos pés. Havia anjos de todos os lados em redor de nós quando caminhávamos sobre o mar de vidro em direção à porta da cidade. Jesus levantou o potente e glorioso braço, segurou o portal de pérolas, fê-lo girar sobre seus luzentes gonzos e nos disse: Lavastes vossas vestes em meu sangue, permanecestes firmes pela minha verdade. Entrai. Todos entramos e sentimos ter perfeito direito à cidade. Ali vimos a árvore da vida e o trono de Deus. Do trono provinha um rio puro de água, e de cada lado do rio estava a árvore da vida. De um lado do rio havia um tronco da árvore, e do outro lado, ambos de ouro puro e transparente. A princípio pensei que via 2 árvores. Olhei outra vez e vi que elas se uniam em cima, numa só árvore. Assim estava a árvore da vida, em ambos os lados do rio da vida. Seus ramos curvavam-se até o lugar em que nos achávamos, e seu fruto era esplêndido, tinha um aspecto de ouro, de mistura com prata. Todos nós fomos debaixo da árvore e nos sentamos para contemplar o encanto daquele lugar, quando os irmãos Fitch e Stockman, que tinham pregado o evangelho do reino e a quem Deus depusera na sepultura para o salvar, se achegaram a nós e nos perguntaram o que acontecera enquanto eles haviam dormido. Tentamos lembrar nossas maiores provações, mas pareciam tão pequenas em comparação com o peso eterno de glória muito excelente que nos rodeava, que nada pudemos dizer-lhes, e todos exclamamos: Aleluia! É muito fácil alcançar o céu. E tocamos nossas gloriosas harpas e fizemos com que as arcadas do céu reboassem. Com Jesus à nossa frente, descemos todos da cidade para a terra, sobre uma grande e íngreme montanha, que, incapaz de suportar a Jesus sobre si, partiu-se em 2, formando uma grande planície. Olhamos então para cima e vimos a grande cidade com 12 fundamentos e 12 portas, 3 de cada lado, e um anjo em cada porta. Todos exclamamos: a cidade, a grande cidade, vem de Deus descendo do céu. E ela veio e se pôs no lugar em que nos achávamos. Pusemos então a observar as coisas gloriosas fora da cidade. Vi ali casas belíssimas, que tinham aparência de prata, apoiada por 4 colunas marchetadas de pérolas preciosas, muito agradáveis à vista. Destinavam-se à habitação dos santos. Em cada uma havia uma prateleira de ouro. Vi muitos dos santos entrarem nas casas, tirarem sua coroa resplandecente e pô-la na prateleira, saindo então para o campo ao lado das casas, para lidar com a terra. Não como temos de fazer com a terra aqui, não absolutamente. Uma gloriosa luz lhes resplandecia em redor da cabeça, e estavam continuamente louvando a Deus. Vi outro campo repleto de todas as espécies de flores, e quando as apanhei, exclamei: elas nunca murcharão. Em seguida, vi um campo de relva alta, cujo belíssimo aspecto causava admiração. Era uma vegetação viva, e tinha reflexos de prata e ouro, quando magnificantemente se agitava para a glória do Rei Jesus. Entramos então num campo cheio de todas as espécies de animais: o leão, o cordeiro, o leopardo, o lobo, todos juntos em perfeita união. Passamos pelo meio deles e pacificamente nos acompanharam. Dali entramos num bosque,
não como os escuros bosques que aqui temos, não absolutamente, mas claro, e por toda parte glorioso. Os ramos das árvores agitavam-se de um para o outro lado, e todos exclamamos: moraremos com segurança na solidão e dormiremos nos bosques. Atravessamos os bosques, pois estávamos a caminho do Monte Sião. No trajeto encontramos uma multidão que também contemplava as belezas do lugar. Notei a cor vermelha na borda de suas vestes, o brilho das coroas e a alvura puríssima dos vestidos. Quando saudamos, perguntei a Jesus quem eram eles. Disse que eram mártires, que por ele haviam sido mortos. Com eles estava uma inumerável multidão de crianças que tinham também uma orla vermelha em suas vestes. O Monte Sião estava exatamente diante de nós, e sobre o monte um belo templo, em cujo redor havia 7 outras montanhas, sobre as quais cresciam rosas e lírios. E vi as crianças subirem, ou se o preferiam, fazer uso de suas pequenas asas e voar ao cimo das montanhas e apanhar flores que nunca murcharão. Para embelezar o lugar, havia em redor do templo todas as espécies de árvores: o bucho, o pinheiro, o cipreste, a oliveira, a murta, a romanceira e a figueira, curvada ao peso de seus figos maduros, embelezavam aquele lugar. E quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou sua bela voz e disse: somente os 144.000 entram neste lugar. E nós exclamamos: Aleluia! Esse templo era apoiado por 7 colunas, todas de ouro transparente engastadas de pérolas belíssimas. As maravilhosas coisas que ali vi, não as posso descrever. Oh, se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Vi lá mesas de pedra em que estavam gravados com letras de ouros os nomes de 144.000. Depois de contemplar a beleza do templo, saímos e Jesus nos deixou e foi à cidade. Logo lhe ouvimos de novo a delicada voz dizendo: Vinde, povo meu, viestes da grande tribulação e fizestes minha vontade, sofrestes por mim. Vinde à ceia, pois eu me cingirei e vos servirei. Nós exclamamos: Aleluia, glória! E entramos na cidade, e vi uma mesa de pura prata. Tinha muitos quilômetros de comprimento, contudo, nossos olhares podiam alcançá-la toda. Vi o fruto da árvore da vida, o maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de frutas. Pedi a Jesus que me deixasse comer do fruto. Disse ele: agora não. Os que comem do fruto deste lugar não mais voltam à terra. Mas dentro em pouco, se fores fiel, não somente comerás do fruto da árvore da vida, mas beberás também da água da fonte. E disse: deves novamente voltar à terra e relatar a outros o que te revelei. Então o anjo me trouxe mansamente a este mundo escuro. Algumas vezes penso que não mais posso permanecer aqui. Todas as coisas da terra parecem demasiado áridas. Sinto-me muito solitária aqui, pois vi uma terra melhor. Oh, se tivesse eu asas como a pomba e voaria e estaria em descanso. Depois que voltei da visão, todas as coisas pareciam mudadas. Uma tristeza se espalhava sobre tudo o que eu contemplava. Oh, quão escuro pareceu-me este mundo! Chorei quando me encontrei aqui e senti saudades. Eu tinha visto um mundo melhor, e o atual perdeu o seu valor. Contei a visão ao nosso pequeno grupo em Portland e creram plenamente que era de Deus. Este foi um tempo de poder. A solenidade das coisas eternas repousou sobre nós. Cerca de uma semana depois disto, o Senhor deu-me outra visão e mostrou-me as provas pelas quais eu devia passar, indicando-me que eu deveria ir e relatar a outros o que ele me tinha revelado e que eu iria encontrar grande oposição e por isso sofreria angústia de espírito. Mas disse o anjo: a graça de Deus te basta, ele te sustentará. Ao voltar desta visão, senti-me excessivamente desassossegada. Minha saúde era por demais precária e eu tinha apenas 17 anos. Eu sabia que muitos tinham caído por causa da exaltação e sabia que, se de alguma maneira me exaltasse, Deus me abandonaria e eu estaria seguramente perdida. Fui ao Senhor em oração e supliquei-lhe que colocasse o fardo sobre o outro. Parecia-me que eu não poderia levá-lo. Caí sobre o meu rosto longo tempo e toda a luz que eu recebia era: faze conhecido dos outros o que eu te tenho revelado.